Bendito seja o Rei do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eternamente, agora e sempre, pelo século dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje, neste Santo Evangelho, de uma forma especialmente peculiar, particular, única, rara, nós comemoramos aqueles que a Igreja chama de antepassados do Senhor. Ou seja, todos aqueles que viveram antes de Cristo e em cuja linhagem Cristo tronca, toma raiz. Nós comemoramos, nestes antepassados, comemoramos quem? Comemoramos Moisés, David, comemoramos Abraão, bem, e comemoramos Adão e Eva, que foram salvos pelo amor de Deus, salvos pela compaixão e misericórdia divinas. Mas eles são, dizem os grandes padres da Igreja, como Santo Ireneu do Leão, que Adão e Eva são dois grandes luminares, luzes, faróis, dois grandes santos que luminares significa que se destacam, que estão em evidência no Antigo Testamento. E ver quem foi Adão, quem foi Eva. Os nossos pais primeiros que, por pecados tão grandes cometidos, e estes pecados tão grandes cometidos foram simplesmente a rejeição do amor de Deus, e pela rejeição do amor de Deus, a quebra, o corte, a ruptura da comunhão que tinham com Deus e que Deus tinha com ambos. O crime é este. O pecado sem medida imensurável, que nenhuma medida humana pode mensurar, pode medir. É de tal forma absurdamente grotesco que diriam os homens: este pecado não tem perdão. Pois vê-se, amados irmãos e irmãs, tem perdão, tem. Eles foram perdoados por Deus, Adão e Eva. E vê-se pelo pecado de Deus, por esta quebra, por esta ruptura, por este pôr termo, fim, à comunhão que tinham com Deus, vem o que? Vem a morte. Vem a corrupção do nosso corpo, que é destruído pelos vermes na terra dos cemitérios, que são o cachecol que envolve os nossos corpos depois da morte. Não há mais cachecóis da Christian Dior, da Nina Ricci, da Dolce & Gabbana, da Miu Miu. São mesmo os vermes que nos vão aconchegar na terra. E este pecado é cometido por Adão e Eva. É pelo pecado de Adão e Eva que o Senhor morre. Que o Verbo encarna, que o Senhor é chicoteado, que o Senhor é preso, é chicoteado, sobe ao Gólgota, morre, vai ao lado e ressuscita. É por causa deste pecado de Adão e Eva, queridos irmãos e irmãs. É pela morte trazida, pelo comportamento ignóbil, hediondo, monstruoso, teratológico, é o que isto quer dizer de Adão e Eva. E ver porque é que eu estou a dar estas matizes todas, estas colorações todas do pecado de Adão e Eva. Bastava dizer pecaram. Não, estou a dar todas estas colorações para que nós vejamos a dimensão do pecado cometido por Adão e Eva. Mas não é só por isso. É para que vejais que na dimensão do pecado cometido por Adão e Eva, nós encontramos o quê? A dimensão muito maior da misericórdia e compaixão de Deus. Vendo que Deus perdoa, e ao perdoar-nos, vai erigi-los como, eu disse há pouco, faróis, luminares, grandes rostos de santificação no Antigo Testamento. Hoje nós comemoramos também o arrependimento e a santificação, o arrependimento e o perdão, o arrependimento e a misericórdia, o arrependimento e a compaixão de Deus por Adão e Eva, arrependimento de ambos e amor absoluto de Deus pelos dois. Mas isto, ou seja, isto que comemoramos hoje, nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo que o Evangelho nos traz, não é apenas para nós ficarmos a falar do pecado de Adão e Eva, como eles se arrependeram, como Deus foi misericordioso. Não, é para vermos em nós
Se estamos como Adão e Eva antes do arrependimento, e somos então portadores de morte, seres putrefactos, podres, que deambulam pelo mundo, transportando este odor nauseabundo e fétido da morte, ou se somos já Adão e Eva, cada um de nós, arrependidos, para sermos também nós rostos nos quais o amor de Deus se espelhe, para brilharmos como luminares nesta nova era, nesta nova terra e neste novo mundo de hoje, como luminares foram no Antigo Testamento, Adão e Eva. Este Evangelho é para nos acordar, para nos despertar, para que nós passemos a estar vigilantes e descobramos em que estado estamos. Antes, no pecado de Adão, quando rejeitaram o paraíso, e vendo ao longe esse paraíso, porque Deus permitiu que eles vissem o paraíso de fora, já depois de haverem sido expulsos. Também ainda vinham o paraíso. Estamos nesse estado, isto é, sabemos que herdamos as consequências do pecado original de Adão e Eva, e a nossa alma tem saudades do paraíso perdido e queremos reencontrá-lo, e isso nos anima a agirmos como Adão e Eva agiram, arrependendo-se pelas saudades imensas que tinham do paraíso perdido, pela tristeza que os habitava de terem rejeitado o amor de Deus. Será que é essa a nossa postura? Também nós nos entristecemos por, no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas diárias, nos nossos encontros e desencontros com as nossas famílias e com o mundo em geral, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, com todos e com todas, nós também temos essa postura. O convite de hoje para o banquete celestial é feito por aquele Senhor do Evangelho, que envia o seu servo chamar a todos. Aquele Senhor é Deus Pai, queridos irmãos e irmãs, e aquele servo enviado é nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o Pai que prepara, Deus Pai que prepara o banquete para todos os seus filhos. Ele é o Criador de todos nós e de todas nós. E Ele envia o seu servo, e o servo é o Filho de Deus. Servo não significa escravo, não significa pequeno ou menor. Servo significa aquele que está disponível para ir em nome de. E este servo é Cristo, aquele que vem ao mundo em nome de seu Pai. Serve porque ele é humilde, ele esvazia-se da sua majestade, glória divinas, que desde antes da fundação do mundo teve e tem junto do Pai, para assumir a natureza humana que nós temos em tudo o que ela tem e comporta, mesmo no pecado. O Senhor só não pecou. Cristo é inocente, o Senhor nunca pecou, mas toda a sua natureza é assumida corporeamente como a nossa. Não rejeitou nada do que nós somos. E este convite, queridos irmãos e irmãs, vejam, é lançado aos que era suposto aceitarem o convite. E um tem o quê? Tem um pedaço de terreno para comprar, o outro tem uma junta de bois, o outro tem um casamento. E será que nós não nos vemos nisto? Será que não somos nós também? Quantas vezes devíamos estar na igreja? Sabem o que é estar na igreja, filhos? É de facto vir ao domingo à Sagrada Liturgia. Mas estarmos em igreja não é só virmos à Sagrada Liturgia. Mas também não é não virmos nunca, ou só de vez em quando, à Sagrada Liturgia. Estarmos em igreja é virmos à Sagrada Liturgia para nos encontrarmos com Cristo. Antes de nos encontrarmos com Cristo, antes vimos à igreja para nos encontrarmos com os nossos irmãos e irmãs. E em cada um deles encontrarmos Cristo. Porque se viemos à igreja para comungar o corpo e o sangue de Cristo de forma egocêntrica e egoísta, completamente isolados dos nossos irmãos, nada preocupados com as vidas que eles têm, se boas, se más, se estão doentes, se estão vivos, se estão mortos. Porque é que não vêm à igreja há 3 semanas ou há 3 meses? Se nada disto nos importar, eu comungo para a minha condenação. Cada vez que me aproximo do corpo e do sangue de Cristo, eu me enegreço, me torno negro na minha alma, pior que a negritude de uma camisa preta ou do que este raso negro. Cada vez que me aproximar do corpo e do sangue de Cristo,
e não tiver feito o encontro com os meus irmãos antes, mas o encontro com os meus irmãos aqui na igreja e fora do templo igreja, porque vós sois a igreja de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo que sois vós. Quando vós ides, cada um de nós vai para as suas casas, vai a igreja para as nossas casas. Nós somos a igreja com Cristo. Não é assim, eu vou para a minha casa e deixei a igreja lá, em Benfica. Eu deixei um templo de pedra que há de apodrecer e cair um dia. E daqui a 1000 anos não haverá, possivelmente, se calhar, uma reminiscência que nos diga, dessa época, que nos diga, ou aqui houve a Catedral de São Martinho do, ou talvez sim, se aprover a Deus, pela fidelidade dos que vierem, e que nos sucederem no amor a Cristo contra os ortodoxos, e ir cuidando do templo. Mas isto é o templo. A igreja depois dispersa-se, porque é da uma das nossas casas. E é aí que nós temos que continuar a ser igreja. E o que é que nós fazemos muitas vezes? Pensamos que eu já fui à igreja, já não estou lá, agora estou na minha casa. Quando nós pensamos isto e vivemos desta forma, de facto, deixamos de pertencer à igreja de Cristo por um tempo. E então pensamos que podemos fazer tudo que nos passa pela cabeça, porque no domingo vou ao templo, nós dizemos igreja, arrepender-me dos meus pecados. Digo, Senhor, estou muito arrependido disto aqui do outro, e aqui pensei em roubar as telhas do meu vizinho, ali, enfim, pensei mal dos meus amigos, ali não sei o quê, tudo ruim, nós confessamos. E depois o que é que nós fazemos? Voltamos para a nossa casa e abrimos outra vez a folha da agenda diária ou semanal e voltamos a encarnar no mesmo ramo que nos trouxe à igreja 3 horas ou 4 horas antes. E voltamos a ser os mesmos e as mesmas que éramos e fomos durante toda a semana. Isso não é arrependimento. Arrependimento significa ruptura, corte, sentirmos com a vida que levávamos até 1 minuto antes de nos apresentarmos diante de Cristo, confessando que fizemos asneira, que não amamos, que pecámos como Adão e Eva pecou. E então, quando eu recebo a absolvição dos meus pecados pelo sacerdote que me dá, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a absolvição que Cristo dá a cada um dos seus filhos e filhas, eu, quando saio às portas do templo de pedra, e enquanto igreja me transporto, igreja com os meus irmãos, que são igreja também com Cristo como sua cabeça, eu não posso retomar a minha agenda antiga, eu tenho que ter uma agenda nova, renovada, sou pecador, sim, mas cada vez que eu peco, eu devo estremecer, abanar tudo, e dizer, Senhor, outra vez, como é que é possível? E na primeira oportunidade, pedir perdão a Deus, e pedir à igreja a absolvição dos pecados, porque é da cabeça da igreja que recebemos a absolvição dos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, Adão e Eva não teriam sido os luminares, os faróis, aqueles astros de luz, refletindo a luz de Deus. No Antigo Testamento, se o arrependimento deles não fosse isto, quando eles se arrependeram, não foram mais o Adão e Eva que tinha cortado a comunhão com Deus. Quando Adão e Eva se arrependeram, eles são aqueles que restauraram a comunhão com Deus. Nós temos, isto é, este temos, não é obrigatório. Mas eu diria, para respirar, eu tenho, não é obrigatório, aqui eu diria que sim, que respirar. Para viver, eu tenho que respirar. Então eu comecei por dizer, temos que nos arrepender. Não, se quisermos morrer, temos que nos arrepender e mudar de vida. Se quisermos viver, se quisermos respirar. Porque este fogo terreno, queridos irmãos e irmãs, por melhores que sejam os pulmões que nós tenhamos, porque se calhar herdamos geneticamente uma herança rara e os nossos pulmões, apesar de que fumam 4 maços de cigarros por dia, ainda aguentam até aos 95 anos de vida. Há casos raros em que isso acontece, não contemos com isso, mas mesmo que os nossos pulmões nos ajudem a ventilar pela inspiração e expiração, o oxigênio, para todo o nosso organismo, para todo o sangue e células do nosso organismo, um dia os nossos pulmões pararão, ainda que tenham saúde, isto é, que ventilem alguma coisa, parou, e fez com que eles parassem, parou o fígado. Tínhamos bons pulmões, mas o fígado não estava bom. Tínhamos bons pulmões, mas o pâncreas rebentou. Tínhamos bons pulmões, mas apareceu um cancro que nos levou os intestinos. Bem, tínhamos bons pulmões, mas não chega a ter só o órgão a funcionar.
Humanamente temos que ter todos os órgãos em sintonia e harmonia uns com os outros. Também, queridos irmãos e irmãs, se exigimos isto, ou se exigindo isto dos nossos órgãos, talvez não tendo o poder de exigir nada, porque de vez em quando vem alguma coisa e estraga cada um deles, nós pelo menos desejamos que os nossos órgãos funcionem bem, é ou não é? Para que possamos viver mais anos nesta terra. Então nós deveríamos também, talvez, eu diria com certeza, desejarmos também que os órgãos da nossa alma funcionassem harmoniosamente para poderem estar despertos enquanto sensores para captar a luz incriada de Deus e a fixarmos em nós. Já ouviram falar da luz incriada? Aquela luz do Tabor, quando Cristo se revela e é só luz, e de tal forma, uma luz insuportável para os olhos que os apóstolos, vemos até no ícone, põem as mãozinhas nos olhos porque ficavam quase cegos, ofuscados pelo menos, não conseguiam olhar para aquela luz tão intensa ser. Esta luz incriada é o que une a criação de Deus à divindade do que nós somos chamados a partilhar com Deus. Não partilharemos a essência de Deus. Não seremos o Pai, não seremos o Filho, não seremos o Espírito Santo, não seremos aquilo que eles são na sua natureza, que elas, pessoas, que elas são na sua natureza, as pessoas divinas, porque é um só Deus. Estas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o único Deus. Mas nós seremos tudo o que Deus é. Diz nos padres da igreja, cada um de nós será um Deus, um homem Deus, uma mulher Deus. Então agora somos nós idólatras. Então não há só um Deus, nós também seremos, sim, humanamente, eternamente humanos, com um corpo glorioso. Seremos Deus no sentido de que ultrapassaremos a dimensão daquilo que humanamente hoje é expectável. Nós podemos ser e alcançar e ter. Teremos poderes acima dos poderes angélicos. Teremos todos os poderes comunicáveis de Deus. Ou seja, todos aqueles poderes que Deus pode comunicar, porque não comunica neles a sua natureza divina. Comunica o seu amor, a sua sabedoria, a capacidade de nós perdoarmos, a imortalidade. Deus pode comunicar, são poderes de Deus. Esses o Senhor partilha connosco e é nesse sentido que seremos homens e mulheres como Deus, mas nós seremos como Deus por semelhança, enquanto Deus é Deus por essência, por natureza. E isto a propósito do Evangelho de hoje, por convite para este banquete, amados irmãos e irmãs, não é para comermos perna de carneiro, apenas, não é para saborearmos, enfim, uns morangos com chantilly, não é para deglutirmos um bom mousse de chocolate, ou uma boa chanfana, uma cozida portuguesa. É para ultrapassarmos as limitações próprias. Há a sustentabilidade transitória própria, repito, há a sustentabilidade transitória que nos vem da comida, que agora nos sacia, até nos cria repulsa, porque de tanto comermos tanto, depois já nem queremos olhar para a mesa. Mas ainda assim a fome voltará. Ainda assim a fome voltará, mesmo para aqueles que ficam saciados e até, não podendo mais olhar para a comida, daí umas horas querem comida de novo. Este banquete para o qual hoje somos convidados é para saciarmos a fome de uma vez por todas. É para comermos ou não termos mais fome. É para vivermos e não mais termos o espectro da morte diante de nós, mas apenas a imortalidade. É para não sermos mais coxos no amor, mancos no perdão, paralíticos na nossa generosidade. É para sermos eternamente bons, como bom é Deus. Mestre bom, dizia o rico, é Cristo, numa das perícopes num dos evangelhos passados. Então este é o banquete para nos mostrar e apresentar a porta aberta da eternidade junto de Deus que nos aguarda. Se quisermos arrependermos, queridos irmãos e irmãs, então será uma eternidade na imortalidade que o Senhor confere, que já conferiu à nossa alma e que vai conferir ao nosso corpo. Este é o banquete da ressurreição dos nossos corpos que estão ali escondidos debaixo de ervas, terras, postas em cima do caixão. Este Evangelho que nos lembra
que não fomos criados, nem, entre aspas, destinados, vocacionados, sobretudo não fomos, para ficar a apodrecer debaixo do solo. Nós somos de uma raça, de uma estirpe, de uma linhagem distintas. Nós somos da raça de Deus pelo batismo. É o que o Evangelho hoje nos quer dizer. Este é o banquete para aqueles que, sendo batizados, aceitaram porque quiseram, aceitaram porque se apaixonaram por aquele que era, o que eu não era. Quem é aquele que era, o que eu não era? Cristo. E nós, pelo batismo, quisemos ser, por amor, por paixão por Deus, é aquilo que Ele é. Então tornámos-nos, do estado de criatura, filhos de Deus, irmãos de Cristo. O banquete ao qual o Evangelho nos convida é a vida eterna. É para habitarmos eternamente na festa e nas festividades imorredoiras, infinitas, do amor do Pai, do amor de Deus, nosso Criador. Para isso, queridos irmãos, o que é que devemos fazer? Aceitar o amor compulsivo de Deus. E agora, para estarmos atentos, eu sei que já estamos no fim da conversa, já estamos cansados. Mas isto será que é possível? Aceitarmos o amor compulsivo de Deus? Então, e o nosso livre-arbítrio? Perdemos-lo, é? O que é que significa amor compulsivo de Deus? Amor que nos obriga a amar, que nos obriga a ser o que Deus quer que sejamos. E onde é que nós vemos este amor compulsivo de Deus? Quando, no final do Evangelho, o Pai diz, mas vai de novo, porque ainda há lugares à mesa. Isto depois dos pobres, dos miseráveis, dos fracassados, terem aparecido para o banquete quando os outros todos se desculparam com os bois, com o terreno, com o casamento. Recordam? E ainda havia lugar. E o Senhor, que é Deus Pai, diz, vai e obriga-os a entrar. Obriga-os. Isto é compulsivo. Isto é forçar. Então, como é que nós nos entendemos aqui? Temos livre-arbítrio ou não temos livre-arbítrio? Se o amor de Deus é compulsivo, somos obrigados a aceitá-lo. É isso? Pois não é, queridos irmãos e irmãs. Aqui, este amor compulsivo de Deus vai e obriga-os, apresenta-lhes o meu amor. Renova-os o convite que já levaste antes, agora renova-o. Torna-o. O que é que significa renova o convite já feito antes? Torna-o mais intenso. Apresenta o meu amor com melhores aromas, melhores fragrâncias, mais forte. Então, este amor compulsivo de Deus tem a ver com a forma como Ele se apresenta inteiro, poderosamente inteiro no seu amor. É compulsividade no sentido de que mal será que tenhamos tanta insensibilidade que não consigamos ceder pelo arrependimento diante deste amor grandioso de Deus. Mas continuamos com o livre-arbítrio, continuamos a poder negar o encontro com Deus, como Adão e Eva inicialmente fizeram. Talvez fosse bom, queridos irmãos e irmãs, não sermos como esses, nem como essas. Sejamos destes e destas que querem encontrar-se com Cristo. Somos, é verdade, prisioneiros ainda nesta terra das tristezas que decorrem da herança que recebemos. Ainda temos que passar pela morte. É sério e é certo. Mas vejo, é passar pela morte. Não é ficar lá eternamente morto. Se o Verbo de Deus não houver encarnado, Maria não se tivesse disponibilizado a ela e ao seu ventre para que ali fosse gerado o Filho de Deus, pessoa divina, homem perfeito e Deus perfeito, na sua natureza humana e divina, vontade humana e divina, não sairíamos da morte. Hoje a morte é uma ponte para o encontro com Deus. Ainda continua a ser terrível, monstruoso. Pensai bem, sobretudo nós que nos aproximamos mais velozmente da morte do que aqueles que nasceram agora. Pela lei natural da vida, que quem tem um ano de vida, à partida, morrerá muito depois de mim. Nós que estamos mais próximos do dia em que a morte abrirá, sem nos perguntar se estamos disponíveis, a boca para nos engolir, perguntemo-nos,
em cada segundo, em cada minuto. Digo-vos, irmãos, porque o tempo escasseia há pouco tempo. Pensamos, hoje estamos cheios de saúde, de repente temos uma dorzita, vamos ao médico e estamos pulverizados no nosso organismo de metástases cancerígenas. Quantas vezes não acontece que fiquemos alerta? Hoje estamos aqui todos juntos e qual de nós não estará já podre no seu corpo? Só não sabemos, não fizemos exames ainda. Eu digo-vos isto porque isto é real. Isto não é utopia. Isto não é ilusão. Então, não nos desculpemos para sermos igreja. Não nos desculpemos para sermos igreja. E ser-se igreja significa estarmos em igreja uns com os outros. Não nos desculpemos, não nós nos desculpemos com hoje não vim à igreja porque é uma grande festa da igreja. Quantas vezes, queridos irmãos, isto que vou dizer não acontece? Não, hoje tenho que ficar em casa a fazer o almoço para os 15 familiares que vão aparecer na minha casa. Quantas vezes acontece connosco? E ficamos a fazer o almoço para a família toda, mas Cristo não foi convidado para o nosso almoço. Porque o que é que nós devemos fazer quando isso acontece? Não! Amanhã tenho 15 familiares meus e amigos e amigas, depois amanhã vindes comigo à igreja. Quereis? Não vindes? Não comereis à minha mesa. Com um sorriso. Até daremos depois a comida. Mas assim, ou então, não vêm comigo, então prepara as coisas no sábado para o almoço de domingo. Não foi possível preparar no sábado, então venha à liturgia, comungo com todos os meus irmãos o corpo e o sangue de Cristo e ponho o almoço para as 3:30 da tarde e não para a 1. Porque como é que eu vou conseguir pensar em comer um banquete no dia de domingo da ressurreição de Cristo com todos, um perrento de carneiro, ou um leitão, ou lá o que for, e Cristo não come comigo? Eu preferi estar com a minha família e os meus amigos, mas para isso tive que rejeitar Cristo, negar Cristo, como Pedro fez. Porque é isso que nós fazemos. Quando ficamos a dormir de manhã com o rabinho dentro dos cobertores quentes, não falo de nós. Nós agradecemos a Deus por misericórdia, temos tido força para estar cá hoje, senão incorríamos nas palavras que eu digo em função dos outros. Ver como é que nós podemos banquetear-nos no mundo se rejeitarmos o banquete celestial de Cristo para o qual fomos convidados. De que é que nos serve comer a comida do mundo se daí 2 horas vamos à casa de banho e o que comemos à mesa já foi embora, já na casa de banho já não está dentro do nosso corpo. As coisas lindas que estavam na mesa, não vos vou dar detalhes, mas vós imaginai como é que elas ficam quando saem do nosso corpo. Que beleza que elas têm! Como elas foram transformadas em caca. E isto é o que nós somos sem Deus, queridos irmãos e irmãs. Então, enquanto temos um sopro de vida, aproveitemo-o. Aproveitemo-o. Talvez seja um dos poucos que vamos ter. Deus queira que não, que tenhamos anos de vida. Porque é bom viver, sim. Porque Deus criou uma terra linda, um planeta, que nós estragamos, mas que ainda é belo e lindo. E também porque quanto mais tempo tivermos de vida, mais anos temos para nos podermos arrepender, isto é, para podermos mudar o nosso rosto. E mudar o nosso rosto significa mudarmos a nossa vida. Como é que mudamos a nossa vida? Mudando as ações e os atos que praticamos ao longo de cada um dos nossos dias. E se isso aceitarmos com profundo amor, não é agora ficarmos aterrorizados. Não, eu tenho que mudar a minha vida porque vou morrer e depois Deus é um tirano. Pronto, eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer jejum, tenho que rezar, tenho que ir à igreja, tenho que amar os meus irmãos, tenho que amar os meus inimigos. Tenho. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada em igreja. Nada. Nenhuma regra eu sou obrigado nem à regra do jejum. Estamos enganados e por aqui termino. Estamos enganados quando pensamos que em igreja temos, somos obrigados a nada. Nós somos tão somente convidados, é o que o Evangelho de hoje nos diz, convidados a acompanhar Cristo, a ir com Cristo. E quando eu decido ir, deixar-me estar e me entregar neste ir, eu entrego neste ir com Cristo, eu vou me entregando a Cristo. Então, eu cumpro tudo, todo o jejum. Eu procuro pecar o mínimo possível.
E só não peco nada porque sou incapaz de fazer neste mundo. Eu perdoo a toda a hora, eu não tenho desculpas para esconder as minhas faltas de amor. Eu sou cada vez mais outro Cristo. Então, afinal, temos de cumprir ou não? Não, não temos de cumprir nada. E temos de cumprir tudo se nos apaixonarmos por Cristo. Então o jejum não é uma imposição da igreja. É algo que eu não posso deixar de fazer. Como um ser amado que ama a sua amada e vice-versa, não pode deixar de estar com ele e com ela, porque senão fica triste e chora e nem consegue comer, nem dormir, porque lhe falta o amado e a amada. Ele vai ao encontro dela e ela ao encontro dele, não porque são obrigados pela legislação portuguesa, mas pela lei do amor, que incute de tal forma saudade no coração daqueles que se amam, que não conseguem estar longe uns dos outros. É isto que o jejum deve ser para nós. O momento apaixonado, em que nós escutamos o que Deus nos pede, que é um convite, venham, prestem atenção àquilo que eu vos peço, olha, não comais isto. E vemos apaixonadamente o amor de Deus ali, que nos liberta no início logo das toxinas que não pomos dentro do nosso organismo, da leveza que o nosso corpo tem para que a nossa alma voasse um pouco e voe um pouco mais alto. Então, é fazer por paixão amorosa para com o nosso Criador. Não por, como robôs que têm um chip, que levantam um braço e descem um braço, ou apitam aqui ou lá além, porque tem um chip lá dentro que os obriga a fazer isso. Não têm consciência da sua própria existência, porque não são seres humanos, são robôs. Nós não somos robôs, nós somos filhos de Deus. Faremos não somente aquilo que quisermos e o que entendermos, mas deveríamos crer e desejar e sempre querer o que Deus quer. Porque Ele é aquele que nos criou, Ele conhece as máquinas, entre aspas, físicas, biológicas e espirituais da nossa alma que Ele criou. O que Ele nos pede vai de encontro ao que a nossa natureza tem por Ele incutida para ser. E a nossa natureza não foi nela incutida nada para que fôssemos meramente mortais e acabássemos no chão da terra que nos esconde já hoje e nos tornará longe de toda a memória humana, daqui a 1000 anos, daqui a 500, pois ninguém se lembrará de nós. O que a nossa natureza tem, criada por Deus, é para sermos o que Ele é, não só o espelho dele, é para sermos o que Ele é na nossa vida também, mesmo na sua natureza divina. Este é o convite para o banquete, não há obrigatoriedade em o aceitar, mas eu diria, como há pouco disse, se eu quero viver nesta terra, eu tenho que abrir a boca. Ao abrir a boca, eu tenho que ter pulmões a funcionarem, que ventilem o oxigênio. Então, para isso eu tenho que aceitar, por muito que não gosto de ter pulmões, os pulmões são fundamentais para que eu possa viver. Também, se não sou obrigado a aceitar o reino dos céus, mas se eu quero ser imortal, se eu quero ser como Cristo, se eu quero ir para o reino dos céus, se eu não quero acabar aqui, se eu quero, depois da minha morte, ter memória, na minha memória do corpo ressuscitado, memória dos netinhos que eu gerei nesta vida, através dos meus filhos, memória dos amores que amei, memória das plantas que reguei, memória dos pôr do sol e das auroras que vi nascer, dos pôr do sol que vi no ocaso afastarem a luz do dia de mim. Se eu quero ter memória disto e todas as outras coisas, então eu não posso acabar só nos limites do caixão e daquele 1,80 m de comprimento por 50 cm de largura que me foi dado como património depois da morte. Então eu tenho que buscar a minha herança, e a minha herança é a imortalidade. Não é este reino apenas, é este reino transfigurado, é o reino dos céus já, o novo mundo que há de vir. Este é o banquete de hoje, o banquete da nova era, já nesta, porque este banquete acontece hoje, quando nós comungamos ao corpo e ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma coisa que vai acontecer apenas, irá acontecer, já acontece hoje, já aconteceu antes da criação do mundo. Que o Senhor vos abençoe e vos predisponha para aceitar este convite amoroso de Cristo, que nada impõe, apenas nos convida, isto é, estou sozinho, dirá Cristo, quereis acompanhar-me? É isto que o Senhor pergunta, num pedido transformado em convite, anunciado pelo Evangelho de hoje. Bendito seja o Rei do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.